Matemática com a professora Milena Nicodemos. Na aula de hoje, iremos estudar as páginas 186 a 190 do nosso livro de matemática. Na aula de hoje, iremos estudar grandeza, capacidade e algumas unidades de medida. Então, todo o nosso livro, como vocês já observaram, tudo é através de questões. A gente aprende respondendo questões, tá bom? Então, para iniciar, a gente vai aqui no Explorar e Descobrir, da página 186. Para fazer esta experiência, você vai precisar de um copo vazio, tá bom? Uma colher de sopa e um vasilhame com água, uma bacia com água, um balde, o que você tiver aí na sua casa. E antes de você fazer a experiência, você vai responder esse ponto aqui, ó, que diz o seguinte: quantas colheres de sopa você acha que são necessárias para encher um copo com água? Então, quantas colheres de sopa você acha que são necessárias? Antes de fazer a experiência, quantas colheres você acha que vai precisar, né? Quantas colheres com água você acha que vai precisar usar para encher o copo? Essa é a estimativa que você vai fazer. Você vai dizer assim: eu acho que são 20 colheres de água. Você vai colocar aqui. No segundo ponto, você vai fazer a experiência. Então, ó, agora enche o copo usando a colher e confira sua estimativa. Quantas colheres foram necessárias? Então, após você fazer a experiência, encher o copo com a colher, né? Pegando um pouco de água e colocando no copo. Quantas colheres você usou? Então, você tem que contar, ó. 1, 2, 3. Aí você vai colocar aqui quantas colheres realmente você usou. Bacana? Aqui na questão 1 diz assim: observe a imagem ao lado. Maurício vai usar copos com água para encher a jarra. Ele já colocou 2 copos com água. Veja até onde ele conseguiu encher. Então, ó, o Maurício vai encher essa jarra com os copos. Ele já conseguiu encher, ó, esse tanto aqui, usando 2 copos. Se ele colocar mais 2 copos, até onde ele vai encher? Aqui, né? Mais 2 copos, porque está do mesmo tamanho, a medida. E se ele colocar mais 2 copos, ele enche a jarra inteira. Então, ó, letra A. Quantos copos de água ele ainda deve colocar para encher a jarra? De acordo com a nossa contagem aqui, quantos copos ele ainda vai colocar? Letra B. Quantos copos de água cabem nessa jarra? Ele já colocou 2. Mais 2, mais 2. Quantos copos cabem ao todo? É isso que você vai fazer. Questão 2. As vasilhas A, B e C são iguais. Se o líquido que está em A e em B for despejado em C, então como a vasilha C ficará? Pinte nela com lápis azul. Você vai colocar o líquido da vasilha A e da vasilha B aqui na vasilha C e vai pintar com o lápis de cor azul. Aqui na vasilha A, a gente pode observar que ele está preenchido só uma parte aqui, né? Ó, ela está demarcada, está dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Só uma parte aqui está marcada da vasilha A. Na vasilha B, nós temos 1, 2 partes aí marcadas. Então, quantas partes a gente vai pintar aqui na vasilha C? E aqui na questão 3, a gente vai observar essas 3 vasilhas. Observe as 3 vasilhas da atividade anterior e responda. Letra A. Em qual vasilha a água está ocupando a metade da medida da capacidade? Então, gente, ó, se são 4, qual seria a metade de 4? A metade de 4 é 2. Qual das 3 vasilhas está ocupando apenas 2 espaços aí dessa medição? Você pode responder aí no livro. Letra B. E nas outras 2 vasilhas, há mais
ou a menos do que metade da medida da capacidade. Então, você vai dizer se na vasilha A está na metade ou está menos da metade. E você vai dizer se na vasilha C está acima da metade ou abaixo da metade da capacidade. Bacana? Na página 187, a gente vai estudar a grandeza, capacidade, litro. Essa é uma grandeza aí muito importante que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Todo mundo vai comprar 1 litro de coca, 2 litros de coca, 1 litro de óleo, não é isso? Então, para medir a capacidade de um recipiente, ou seja, a quantidade de líquido que cabe nesse recipiente, também podemos usar a medida padronizada, né? A unidade padronizada de medida, que é o litro, né? Então, essa é uma unidade padrão para a gente medir líquidos, tá bom? Então, a gente mede coisas líquidas a partir do litro. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. 1 litro de leite, 1 litro de água, 1 litro de desinfetante, não é isso? E tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? As coisas que estão aí em litros. Aqui na questão 1 é uma atividade em grupo, mas você vai pensar aí na sua casa e não precisa responder aqui, tá? É só para você pensar. Cite para a turma mais 2 produtos que são vendidos em embalagens de 1 litro. O que mais que você sabe que é vendido em embalagem de 1 litro? Pense aí, tá bom? Questão 2. Paula fez suco para 10 crianças. Cada uma tomou 1 copo. Ela fez mais de 1 litro ou menos de 1 litro de suco? Será que 1 litro dá para 10 crianças? Hein, gente? 1 litro de suco dá para 10 crianças? Ou ela precisa fazer mais de 1 litro para dar 10 copos, né? Então, você vai responder aqui, de acordo com o que você acha. Questão 3. Veja a medida da capacidade das 2 garrafas que estão cheias de água e do balde que está vazio. Despejando no balde toda a água das 2 garrafas, quanto faltará de água para ele ficar cheio? Então, ó, aqui nós temos uma garrafa de 2 litros de água, mais outra garrafa de 3 litros de água. 2 mais 3 vai dar quantos litros? 5 litros, né? Então, nós já temos aqui 5 litros de água. E o nosso balde aqui é de quantos litros? 9 litros. Será que 5 litros vai encher os 9 litros? Ou ainda vai faltar? Como diz aqui, ó, quanto faltará de água para ele ficar cheio? Então, vai faltar, né? Porque 5 é menor do que 9. Logo, você vai ter que fazer uma continha. 9 menos 5 dá quanto? Então, é o resultado que você vai achar aí, né? Que vai faltar para encher o balde. Saiba mais. Para registrar a medida da capacidade de pequenos recipientes, é usado o mililitro como unidade padronizada de medida. 1 ml corresponde à medida da capacidade de um recipiente cúbico, ó, como esse aqui. Um cubinho de 1 por 1 centímetro, bem pequenininho, com as arestas medindo 1 centímetro. Também podemos dizer que essa medida de capacidade corresponde a 1 centímetro cúbico. Olha só. Por que 1 centímetro cúbico? Porque ele é todo, seu tamanho é todo por 1, né? E o mililitro, ele é usado para colocar líquidos bem poucos, tá bom? Bem pouquinho. Questão 4. Pesquisa. A medida da capacidade de uma latinha de suco é quanto? Uma latinha de suco. A gente vê bastante também uma latinha de coca. São quantas ml? Ml é mililitro, tá? Então, abaixo, olha, presta atenção. O ml, como a gente viu aqui, ele está dividido em 1 ml. Então, nós temos 1 ml até o 1000. O 1000 corresponde a 1 litro.
Então, a gente não vê assim, ó, 1000 ml, não. Porque o 1000 ml é igual a 1 litro, tá bom? Abaixo de 1000, abaixo de 1 litro, nós temos 900 ml, né? 900 ml, 800 ml, 700, 600, 500, 400, 300, 200 e assim sucessivamente em ml. Então, uma latinha de suco ou uma caixinha de suco geralmente tem quantas ml? Você pode pesquisar aí na internet. Uma latinha de suco tem quantas ml? Aí você vai anotar aqui. Letra B. A medida de capacidade da embalagem de um colírio. Olha só, algo muito importante que é medido em ml. O colírio. A gente não vai comprar 1 litro de colírio. A gente compra um colírio pequeno, né? Então, ele é medido em ml. Aí você vai pesquisar qual é a capacidade, né? A medida de capacidade de um colírio, tá bom? Aí você vai colocar aqui. Então, as ml é do 1000 para baixo, até chegar no 1 ml. Bacana? Espero que vocês tenham entendido aí o conceito da ml. Aqui na página 188, a gente vai ver a grandeza de massa. A gente estudou aí nas páginas anteriores a grandeza de capacidade, né, onde a gente mede os líquidos. E agora a gente vai estudar a grandeza de massa e algumas unidades de medida. A grandeza de massa é aquela em que a gente usa para pesar as coisas, né? Colocar o peso nas coisas que não são líquidas. Questão 1. A primeira balança está equilibrada. Desenhe apenas bolas vermelhas no prato vazio da segunda balança para que ela também fique equilibrada. Depois, complete as frases. Então, ó, se uma bola azul corresponde a 2 bolas vermelhas, quanto que a gente vai ter que desenhar aqui de bolas vermelhas para ficar igual, né? O peso da bola azul com uma bola vermelha. Se uma bola azul são 2 bolas vermelhas, então vou desenhar 2 bolas vermelhas, não é isso? Mais uma bola vermelha, eu coloco mais uma bola vermelha. Logo, eu terei aqui quantas bolas vermelhas? 3 bolas vermelhas que você vai desenhar aí. Então, vamos responder aqui as frases. Uma bola azul pesa o mesmo que 2 bolas vermelhas. 2 bolas azuis pesam o mesmo que... Aqui, se nós tivessem 2 bolas azuis, pesaria o mesmo que quantas bolas vermelhas? É o dobro, né? Se uma eu uso 2 bolas e 2 eu vou usar quantas bolas? 4 bolas vermelhas. Questão 2. Assinale os produtos que costumam ser vendidos de acordo com a medida da sua massa, de acordo com o seu peso. Quando você vai no supermercado aí com a sua mamãe, sua vovó, seu tio, sua titia, seu pai, seus primos, o que você vê lá que é vendido no peso? A batata é vendida no peso, se for você marca um X. Os ovos você compra no peso. E o leite, ele é líquido. Será que ele é vendido no peso? E a melancia é vendida no peso, então você vai marcar aqui qual desses alimentos, né, costumam aí ser vendidos no peso. Atenção! Por falar em peso, preste muita atenção. Cuidado com o peso do seu material escolar. Em excesso, ele pode causar danos à saúde. Então, ó, como a gente vê aqui o garotinho carregando uma mochila enorme, a gente tem que ter cuidado com o peso que a gente coloca no nosso corpo, porque ele pode ser prejudicial. Aqui na página 189, nós vamos falar sobre a unidade padronizada da grandeza massa, que é o quilograma. O quilograma, ou simplesmente o quilo, é uma unidade padronizada de medida que usamos para indicar medida de massa, ou seja, o peso das coisas. Por exemplo, sua mãe diz assim, menino, vai ali comprar 1 quilo de carne.
Então, a gente está usando a grandeza massa, né? O quilograma. E aqui nós temos alguns exemplos, ó. 1 quilograma de farinha ou 1 quilo de farinha, 1 quilograma de carne ou 1 quilo de carne, 1 quilograma de arroz ou 1 quilo de arroz, né? Então, essa é a unidade padrão da grandeza massa. Questão 1. Estimativa. Pegue este livro que você está usando, o seu livro de matemática, e tente adivinhar quanto ele pesa. Entre as opções abaixo, assinale aquela que você julga ser correta. Você acha que seu livro pesa 1 quilograma, mais do que 1 quilograma ou menos do que 1 quilograma? Então, você vai marcar o que você acha que seu livro pesa. Na sala de aula ou em casa, com a ajuda de um adulto, faça a pesagem e confirme se a sua estimativa foi boa. Então, no dia da nossa correção, eu vou trazer quanto que pesa aí o nosso livro. Aí você marca se acertou ou se errou. Questão 2. E qual é o seu peso? Escreva o valor mais próximo em quilogramas. Quanto você pesa? Essa é uma resposta pessoal. Você vai colocar o seu peso aqui, tá bom? Questão 3. Na questão 3, nós temos um desafio. Observe as balanças e responda. Qual é a medida da massa, ou seja, o peso das laranjas que estão na cesta? Então, para a gente saber qual é a medida das laranjas, a gente tem que observar aqui, né, essas balanças. Observando a primeira balança, nós temos aqui uma cesta com as laranjas e temos 1, 2, 3, 4. 4 pezinhos de 1 quilo. Se cada pezinho desse vale 1 quilo e nós temos 4, então significa que aqui nós temos quantos quilos? 4 quilogramas, né? Aqui na primeira balança nós temos 4 quilogramas e a cesta com as laranjas vale 4 quilogramas. Não é isso que a gente está observando aí? Na segunda balança, nós temos apenas a cesta e um peso de 1 quilo. Então, significa que a nossa cesta pesa quanto? 1 quilo. Não é isso? A gente observa aqui e vê que a nossa cesta pesa 1 quilo. Se a gente pegar o valor da laranja com a cesta, 4 quilos, menos o valor, né, do peso aí da cesta, quanto que vai ser, então, o peso somente das laranjas? Então, você vai fazer uma conta, 4 menos 1, aí você vai encontrar o peso só das laranjas. Mas você pode estar se perguntando, professora, mas por que eu vou tirar 4 menos 1? Porque aqui na primeira balança, nós temos o peso da cesta com as laranjas. Não é mesmo? A gente está observando aqui o peso da cesta com as laranjas. Na segunda balança, a gente tem o peso só da cesta. E em nenhum momento tem uma balança só com o peso das laranjas. Então, para a gente descobrir o peso das laranjas, nós precisamos diminuir, né? Tirar o peso da cesta para descobrir o valor só das laranjas. Então, você vai tirar 4 quilos menos 1 quilo, que é o valor da cesta, e descobrir aí qual é o peso das laranjas. Questão 4, página 190. A mãe de Pedrinho comprou 3 pacotes de arroz com 5 quilogramas cada um. Quantos quilogramas de arroz ela comprou? Então, ela comprou quantos pacotes de arroz? 3 pacotes de arroz. Aqui você vai fazer uma adição. A gente ainda não está estudando multiplicação. Então, ó, ela comprou 3 pacotes de arroz de 5 quilos. Um pacote, mais outro pacote, né? Mais outro pacote. Então, ó, 5 mais 5 mais 5 vai dar quanto, hein, gente? Aí você vai descobrir quantos quilogramas de arroz a mãe do Pedrinho comprou, tá bom?
E aqui você vai relatar como você fez para resolver o item A. Você pode fazer na soma ou você pode fazer de outra forma, com palitinhos, você é quem vai decidir. Aqui nós temos o saiba mais. Você viu o elefante subindo na balança? Para ficar mais elegante, vai fazer aula de dança. Para medir a massa de coisas bem leves, como um comprimido, usamos a unidade padronizada de medida, a grama. E para medir a massa de coisas bem pesadas, como um elefante, usamos a unidade padronizada de medida, a tonelada. Por exemplo, um elefante africano chega a pesar 6 toneladas. Então, na grandeza massa, nós temos 3, unidades padronizadas. Nós temos o kg, que é o quilograma, é igual ao litro. O kg do 1000 até muito peso ainda, fica aí o quilograma. Aí nós temos a grama, que é do 1000 para baixo, a grama. Você diz assim, eu quero 500 gramas de frango, ou meio quilo. Meio quilo de frango é a metade de 1000, é 500 gramas. E nós temos a tonelada, que é representado pela letra T, que pesa coisas muito pesadas, tá bom? Questão 5. Complete com a unidade de medida adequada. Para fazer um churrasco, Elias comprou 5 quilos de carne, quilogramas de carne, gramas de carne ou toneladas de carne. E aí? Lucas comprou 100 gramas, 100 quilogramas de queijo para o lanche, ou 100 gramas de queijo para o lanche, ou 100 toneladas de queijo para o lanche. E Álvaro é motorista para o trabalho, Álvaro é motorista e para o trabalho comprou um caminhão que pesa cerca de 3 quilogramas, 3 gramas ou 3 toneladas. Então, um caminhão deve pesar muito. Qual é a unidade que a gente vai usar para o caminhão? Para o queijo e para a carne. Questão 6. Beth comprou 2 quilos de tomate e 1 quilo de batata. Então, R$3 por o quilo, o quilograma de tomate. E a batata custa R$2 o quilograma. Se a Beth comprou 2 quilos de tomate, quanto ela pagou? Então, vai ser 3 mais 3, porque ela comprou 2 quilos. E ela comprou só 1 quilo de batata, então vai ser só R$2. Quanto ela gastou? Aí você vai fazer o cálculo para saber quanto que ela gastou. Se ela deu uma nota de R$10 para pagar, então quanto ela recebeu de troco? Você vai descobrir o valor que ela gastou e vai tirar de R$10. R$10 menos o valor que ela gastou e você vai descobrir o valor que ela recebeu de troco. Então, caprichem aí na nossa atividade e até a próxima aula.